Vamos agora com destaque internacional, porque nesse momento líderes europeus estão reunidos na Espanha. Qual que é o objetivo dessa reunião, desse encontro? Discutir a crise migratória que atinge o bloco europeu e também a manutenção da ajuda militar à Ucrânia. Guerra na Ucrânia que está num momento muito sensível para Kiev, né? Priscila, o que você traz de panorama para a gente e o que pode sair dessa conversa na Espanha? Bom dia mais uma vez. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Inclusive, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já disse que espera que os países reunidos nessa cúpula que acontece em Granada, na Espanha, cheguem a uma conclusão positiva sobre a manutenção do auxílio à Ucrânia, em meio a um processo que a gente vem falando aqui de países que demonstram uma certa fadiga em relação à guerra e que são cobrados internamente, países europeus, os Estados Unidos também, em meio a processos eleitorais e que aí são cobrados internamente por causa dos gastos com a guerra na Ucrânia, com uma guerra que já se arrasta por 19 meses. Então esse é um dos pontos que devem ser discutidos nessa cúpula, mas tem um outro ponto também que está em discussão, em evidência, que é a dissolução do enclave armênio de Nagorno-Karabakh, porque havia uma expectativa de que o presidente do Azerbaijão participasse dessa cúpula e conversasse com o primeiro-ministro armênio e que eles pudessem inclusive chegar a algum acordo, algum documento falando sobre a situação desse enclave que ficava dentro do Azerbaijão, que foi dissolvido, inclusive, depois do ataque do Azerbaijão, que deixou centenas de pessoas mortas. Mas o presidente do Azerbaijão não vai participar dessa cúpula e ele não participa porque ele ficou incomodado com a postura de alguns países europeus que criticaram a ofensiva que o Azerbaijão fez sobre o enclave, principalmente a França e a Alemanha. Também ficou incomodado com as falas de Charles Michel, que é o presidente do Conselho Europeu, que falou nos últimos dias que o Azerbaijão usou força para dissolver esse enclave e fez críticas contundentes então ao Azerbaijão. Então, esse é um ponto, a cúpula fica um pouco enfraquecida em relação ao que se esperava, porque não vai haver essa discussão, ou pelo menos chegar a algum diálogo entre Azerbaijão e Armênia. Um outro ponto ainda, Carol, a gente falou sobre guerra na Ucrânia, sobre Azerbaijão, e tem um outro ponto também, que é a questão da imigração. A gente vem falando também que países europeus estão passando por um fluxo migratório muito grande, por causa de conflitos, situações de extrema pobreza na África, principalmente no norte da África. O fluxo de imigrantes para a Europa aumentou muito nesse ano. A Europa recebia cerca de 20, 30 mil imigrantes por ano, agora está recebendo centenas de milhares de imigrantes por ano. Só a ilha de Lampedusa, na Itália, a gente falou sobre isso, recebeu 7 mil imigrantes em cerca de 3 dias, sendo que tem só 6 mil habitantes. Então, esse é um assunto central também dessa cúpula, depois que os países da União Europeia discutiram um novo acordo de imigração para tentar dividir a responsabilidade sobre os imigrantes que chegam no continente, mas um acordo que continua sendo criticado, por exemplo, pela Itália, que é um dos países que mais recebem esse fluxo de imigrantes e que não acredita no sucesso desse acordo que foi feito então pela União Europeia. E essa cúpula que acontece, que é a cúpula da Comunidade Política Europeia, é importante falar, é uma cúpula formada por 47 países, é um espectro mais amplo do que a União Europeia, inclui, por exemplo, a Ucrânia, inclui, por exemplo, o Reino Unido, que saiu da União Europeia com o Brexit e que vai participar dessa reunião. Inclusive, tem um encontro previsto entre Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro britânico, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e eles devem conversar sobre essa questão da imigração, os dois países que recebem muitos imigrantes, e no Reino Unido, em meio a um processo eleitoral também, a pressão aumenta por esse assunto. Então, é uma cúpula que vai discutir esses assuntos importantes em evidência nesse momento, sem o assunto do Azerbaijão sendo tratado, com a ausência do presidente do Azerbaijão, questão migratória e também a questão da guerra na Ucrânia devem ser discutidos, devem ser os focos desse encontro. Volto com você, Carol. Teremos novidades então em instantes. Priscila Yazbek vai nos atualizando sobre essa reunião que acontece lá na Europa.